No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que o filho do Cleveland se apaixonou pela sua própria irmã, chegando até mesmo a lhe apresentar para seus pais. Após ter chegado atrasada na sala de aula, Roberta infelizmente não deu tanta sorte, pois chegou a receber uma punição da professora substituta, que ao conversar com ela, a respeito de tudo que conseguiu até agora ter sido por causa do seu corpo, resolveu fazer um trato com ela, em que precisaria usar aquele disfarce por um tempo. Com isso, rapidamente percebeu que o seu corpo fazia muita diferença. E uma das pessoas que chegou a lhe dar atenção, foi o seu irmão Cleveland Jr., que por não saber sua verdadeira identidade, acabou se apaixonando por ela. Enquanto isso, Cleveland e os seus amigos resolveram pôr em prática algumas invenções que tinham em mente, com o direito de uma delas ser bastante suspeita. O episódio começa com Cleveland e sua família reunidos na sala. Ao mesmo tempo, Cleveland Jr. questionava o Halus se poderia usar o computador para pesquisar na internet como se fazia um foguete, pois na sua escola iria ter uma feira de ciências. E então, após falar que já estava terminando, ele resolve sair. Porém, no momento em que o Cleveland Jr. ocupa o seu lugar, Roberta acaba chegando ali, e logo manda ele sair do computador, pois teria que atualizar as suas fotos na rede social. Em seguida, Cleveland falava sobre a mesma rede social e uma pessoa que havia lhe adicionado como amigo, o que deixou ele bastante furioso, pelo simples motivo de não conhecê-la e não querer saber nada sobre a sua vida. Já de noite, Cleveland e os seus amigos estavam reunidos no bar. E durante isso, eles falavam sobre algumas invenções. E Lester, ao ser questionado que tipo de coisa inventava, resolve mostrar a sua mais nova invenção, chamada de cerveja do amigo, que consistia em uma garrafa de cerveja, mas com 2 locais para beber. Após isso, ele decide testar sua invenção ali mesmo. Porém, acaba gerando um momento bastante desconfortável. Após isso, Cleveland fala que precisavam inventar alguma coisa. E após seus amigos comentarem que tinham várias invenções em mente, Cleveland resolve fazer um desafio, aonde todos eles teriam que inventar alguma coisa. E no dia seguinte, iriam se reunir ali para mostrar essas invenções. No outro dia, Roberta e seu namorado se beijavam. Em seguida, o sinal acaba tocando. Porém ela resolve não dar importância para isso. E ao questionar o professor sobre o seu corpo, ele acaba falando algo bastante errado. Me beije. Você não ouviu isso, ouviu? Não, não tenho que ouvir, tá? Nunca vão me encontrar aqui. Momentos depois, ela finalmente chega na sala de aula. No entanto, descobre que não era o seu professor, mas sim uma professora substituta. Ao mesmo tempo, ela resolve entregar a sua prova. Com isso, Roberta então descobre que não havia se saído bem. Ignorem isso. Um tempo depois, após o término da aula, a professora substituta conversa com a Roberta sobre ter conseguido tudo na vida apenas por causa do seu corpo e também da sua beleza. Porém, Roberta não concordava com essa opinião, pois se achava inteligente, engraçada e talentosa. Em seguida, ela resolve mostrar algumas fotos de algumas mudanças que diversas atrizes sofreram com o passar do tempo. E ao ver aquelas imagens, Roberta acaba ficando bastante assustada. Após isso, sua professora resolve fazer um trato. Caso conseguisse prová-la que a sua vida não seria tão fácil se não fosse atraente, aumentaria a nota da sua prova. E ao questioná-la como mudaria o seu visual, ela então resolve lhe mostrar o disfarce. Já de noite, Cleveland e os seus amigos conversavam sobre as suas invenções. Entre uma delas, estava uma luva feita para comer frango, com todos os utensílios necessários para quando fosse comer. Após isso, Cleveland fala um pouco sobre suas invenções. Primeiramente o chiclete reaproveitável, e por último mas não menos importante, um aparelho de ampliação de peidos que se explicava por si mesmo. Momentos depois, ao perceber que tinha dificuldade em pegar a cerveja, Cleveland acaba tendo uma ideia para inventar uma coisa que pudesse ajudá-lo com isso. No outro dia, Roberta já estava usando o disfarce. E ao ir falar com o seu namorado, infelizmente descobre que ele apenas estava interessado no seu corpo. Após isso, Roberta vai para a sala de aula. E como estava atrasada, resolve falar com o professor de uma forma diferenciada. Mas por causa da sua nova aparência, ele acaba vomitando. E ao mesmo tempo, o restante dos alunos ficavam totalmente loucos. De volta em casa,
Cleveland resolve mostrar a seus amigos a invenção que havia falado e decidiu chamá-la de montanha-russa. Porém, seus amigos não concordavam como deveriam chamá-la. E após terem escolhido um outro nome, eles rapidamente resolveram trocá-lo. De volta no colégio, enquanto Roberta comia o seu lanche, seu irmão Cleveland Jr. acaba chegando ali, e logo se apresenta para ela. Após isso, resolve lhe mostrar o foguete que fez para a feira de ciências. E ao perceber que ele estava com problemas, Roberta decide ajudá-lo com o seu projeto. Momentos depois, alguns meninos chegam ali, e rapidamente avisam para o Cleveland Jr. que ele não iria ganhar a feira de ciências. Com isso, Roberta então decide fazer algo a respeito. Enquanto isso, no centro de convenção, Cleveland e os seus amigos se preparavam para apresentar a invenção. Porém, ao descobrirem que ele não havia mudado o nome, e perceberem que apenas estava agindo feito um idiota, resolveram tirá-lo do grupo. Um tempo depois, Roberta e Cleveland Jr. ainda trabalhavam no projeto. No entanto, estava apresentando alguns problemas para funcionar. E após ela sugerir que considerassem a resistência do vento, ele finalmente percebe o que estava faltando. Mais tarde, na feira de ciências, eles finalmente apresentam o seu projeto. Porém não chegou a impressionar o público. Até que de repente, algumas naves acabaram saindo do foguete, e perseguiram aqueles garotos. O que obviamente, faz o Cleveland Jr. e a Roberta ganharem a feira de ciências. E durante isso, além de ter conseguido provar para sua professora que estava certa, Roberta inesperadamente recebeu um beijo do seu próprio irmão, que no mesmo momento, revelou estar apaixonado por ela. Um tempo depois, Cleveland Jr. chegava em casa. E ao ser questionado o motivo de sua felicidade, ele revela que estava apaixonado. Apaixonado? Quem é ela? É ela, não é? Porque se for ele, te mando para um daqueles acampamentos. Chegando até mesmo a cantar uma música em homenagem a ela. Após isso, Donna sugere que a convidasse para um jantar. No entanto, Roberta rapidamente fala que isso não seria uma boa ideia. Já de noite, enquanto esperava pela sua namorada, e após Cleveland Jr. revelar que não a contou que seus pais estariam ali, não apenas ela fica surpresa, mas também toda a sua família. Momentos depois, Cleveland conversava com ela. E durante isso, Roberta fala que não queria magoar o Cleveland Jr., mas tinha que voltar a ser ela mesma. No outro dia, os amigos do Cleveland vão falar com ele. E após terem lhe pedido desculpas pela expulsão do grupo, revelam que foram processados por direitos autorais, já que aparentemente, a invenção que havia feito já existia. Após isso, também revelam que por terem esquecido de tirar o seu nome do documento como inventor, apenas o Cleveland estava sendo processado. Enquanto isso, Roberta vai conversar com o Cleveland Jr. E então, conta que a sua família infelizmente iria se mudar para um outro país. O que obviamente, acaba deixando ele bastante triste. E ao ver isso, ela decide lhe confortar, falando que em todas as escolas que havia estudado, nunca conheceu um garoto tão meigo quanto ele. Após isso, ela então vai embora. E no final, Cleveland Jr. chegou a receber um cartão postal da sua namorada. Eu vou lá pra cima e começar a puberdade.